gente! Paz seja convosco. Esse é o podcast oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular. Seja muito bem-vindo a mais um episódio muito bem preparado para abençoar você, a sua vida, a sua família, a sua igreja. Seja muito bem-vindo. E hoje eu não estou sozinha, estou com a minha amiga missionária, pastora missionária, Miriam Martini, para dividir a bancada. Seja bem-vinda, Mi. Débora. E aproveitando, na verdade, você que está aí nos acompanhando, não deixe de seguir a nossa página oficial, @PazSejaConvosco, no Instagram. E também estamos no TikTok, isso mesmo. E você já vai comentando aqui também os próximos convidados que você gostaria que estivesse aqui com a gente, temas que são relevantes, que você acredita que seja importante a gente conversar aqui, Débora. Isso, vai ser um prazer. Pode sugerir convidados, pode sugerir o que você quiser. Vamos mandando. Exato. Vai ser top. Vai. E também aproveitar que você chegou agora, você está aí no nosso canal oficial no YouTube, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que chegar um conteúdo novo aqui. E é claro, gente, curta, já chega curtindo, porque com certeza o conteúdo de hoje está demais. Não tá Isso mesmo. É um tema muito especial. E a gente tem convidadas tão especiais aqui também. É isso Vamos mesmo. mencionar elas. Então, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui hoje com a pastora Sabrina Odiena, aqui de São Paulo. Estamos também com a nossa querida amiga pastora Sueli, de Sorocaba. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. É um privilégio demais estar aqui. Parabéns pela iniciativa também do podcast, que é algo incrível para levar informação e levar a palavra de Deus também, né? Amém. Me sinto privilegiada, né, de ter sido convidada, de estar aqui com vocês. Sei que só senta nessa roda aqui pessoas, né, de muito gabarito, pessoas que tenham algo a contribuir. E eu me sinto privilegiada de estar aqui junto com vocês. O privilégio é nosso de poder contar com vocês nesse dia tão especial. E hoje, o tema de hoje, baseado em tantas falas que nós vemos por aí, que tem influenciado as mulheres cristãs, e dentro dessa inversão de valores, desses conflitos culturais, religiosos, ideológicos. Então, hoje nós queremos falar do papel da mulher, como se manter fiel, leal à palavra de Deus, aos valores cristãos, nessa sociedade tão líquida, tão volátil, né? E tão aversa aos princípios da palavra de Deus. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E vale a pena, para a gente contextualizar, gente, trazer algumas coisas que a palavra de Deus nos fala sobre a identidade da mulher. Você pode compartilhar com a gente, exatamente. Mi? Eu acho que é tão especial a gente começar falando sobre um texto tão base, né, que norteia a nossa vida como mulher, que é Provérbios 31, que fala de uma mulher virtuosa, uma mulher cheia de habilidades para muitas coisas, tanto dentro do lar como fora do lar. E a gente acredita que nós podemos ser essa mulher, a mulher de Provérbios, essa mulher cheia de liberdade para ser aquilo que a palavra declara que sejamos, né? Então é muito especial, esse tema é muito relevante para que a gente possa atribuir tudo isso que a palavra declara sobre nós, para que a gente possa conversar também, uma conversa bem especial nesse tempo. Gente, quando a gente fala de mulher de Provérbios 31, já vou puxar. Geralmente, quando a gente lê em eventos de mulheres, elas até se cansam, né? Porque ela acorda cedo, né? Ela costura as roupas, ela faz comida, ela delega. Por causa dela, o marido dela é louvado nas portas da cidade, né? Então, geralmente, quando a gente fala, as mulheres se sentem até cansadas. E aí, um pouquinho antes de conversar, a gente falou: como que vai equilibrar tudo isso, né? Os afazeres da mulher dentro do lar. Hoje a mulher que quer empreender, ela quer ter um cargo de liderança. Como que faz para equilibrar todas essas coisas? Então agora eu vou deixar essa bomba com vocês, meninas. Como faz? Pode falar, fica à vontade. Eu acredito que assim, a mulher, em todo lugar que ela está, ela deve levar o reino de Deus. Então, nós vivemos numa cultura que realmente é uma cultura corrompida. Uhum. A cultura, hoje em dia, relacionada à mulher, ela fala que expor o corpo da mulher é algo bom, né? Algo incrível, né? O valor da mulher está em mostrar o corpo dela. E nós não acreditamos nisso.
né? A cultura do mundo diz muitas coisas sobre as mulheres, mas a verdade é que a cultura que nós devemos viver como mulheres baseadas no reino de Deus é a cultura do reino. Independente da cultura que nós estamos inseridas, nós devemos viver a cultura do reino de Deus. E isso serve para todas as áreas da nossa vida, onde nós estivermos, levar a cultura do reino de Deus. Então, quando eu estou ali no meu trabalho, quando eu estou em todo lugar, né, que a mulher se coloca, ela deve honrar a Deus com o que ela está fazendo, com as atividades dela, não só dentro da igreja, mas também na sua empresa, né, empreendendo. Em todos os lugares. Exatamente. Eu penso que a mulher, assim como o homem ou todo mundo na sociedade, né, para se manter firme, se manter fiel, ele tem que voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Então, quando a gente tem a Bíblia como a nossa bússola, quando a nossa conduta ética e moral é pautada na palavra de Deus, então a gente tem ali tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente é em Deus, está descrito na palavra de Deus. E aí, a gente, às vezes, por nós estarmos inseridos numa sociedade, numa cultura, a gente acaba se distraindo, né, com as coisas desse mundo. E a gente começa a se preocupar com a opinião das pessoas, com a pressão social, né? Eu sou jornalista por formação e existe uma teoria na comunicação, né, que diz sobre a espiral do silêncio, né? Quando a opinião da maioria, quando você tem uma opinião divergente da maioria, você acaba se sentindo constrangida de colocar a sua opinião divergente, né? E isso, a gente tem visto muito disso hoje em dia. Muitas vezes, quando a gente precisa pontuar, colocar o nosso posicionamento, que é pautado na palavra de Deus, que vai contra a cultura deste mundo, a gente acaba, às vezes, se colocando de uma forma tímida, ou nem se colocando, ou ficando em silêncio, entrando nessa espiral. Então, eu penso, sim, que a gente tem que voltar sempre para a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre nós, mulheres, o que nós fomos criadas para ser em Deus, na nossa família, na nossa sociedade. Então, eu penso que para a gente conseguir ser feliz como mulheres, nós temos sempre que voltar para a palavra de Deus e levar a nossa vida pautada nisso. Uau. E, pastor, uma coisa... Eu não sabia que você era jornalista, mas eu sou publicitária. Olha, meu Deus! Olha isso! E no meio da comunicação, a gente sabe que existem algumas pautas, né? Alguns temas, principalmente na época da faculdade, né? Quando eu estava ali na faculdade, o pessoal entra muito em alguns temas, como o feminismo, o aborto, vários temas, assim, polêmicos, né? E você é coagida ali, né? A ficar quieta, a ficar na sua ali, porque a maioria, 99% das pessoas tem a sua opinião, né, a favor daquilo, e se você for contra, meu Deus, né, Eu demorei 6 meses para fazer amizade na faculdade. Nossa. Eu entrava e saía sem conversar com ninguém. Até me chamavam para ir nas festinhas, para me enturmar e tal, mas não é o meu mundo, né? E aí não bate, não tinha o que fazer. E tudo bem. Para mim, tudo bem. A gente, filho de pastor, né, a gente sabe, a gente cresceu sendo, né, diferente das outras pessoas. E aí, eu demorei 6 meses. E quando eu fui fazer amizade, eu fiz amizade com as pessoas que tinham o mesmo padrão de vida que eu, né, o padrão moral, ético e moral da Bíblia. Foi quando eu descobri as pessoas que tinham na faculdade. E aí, essas são as minhas amizades que foram durante os 4 anos da faculdade. Nossa! Para não me sentir muito perdida assim na faculdade, eu fiz uma célula. A gente criou uma célula lá, e aí na célula a gente conseguia fazer amizade com pessoas que tinham o mesmo propósito, né? Mas dentro da sala de aula, até os professores mesmo, sempre, né? Eu tinha muitas professoras mulheres e elas sempre incentivavam muito essa questão, né? Do feminismo, falar sobre a mulher, e sempre deveria ser a opinião delas e ponto, né? Então, esse fato da gente entender quem é a mulher dentro da palavra de Deus é muito importante, não só entender, mas viver e falar sobre isso, né? Que é algo que deve ser expressado através da nossa vida, né? Sim. Eu acho que isso fala muito também daquela famosa frase, né, de Martin Luther King, que o perigo maior são aqueles que sabem a verdade e se calam e não se posicionam. Então, parece que o mal está maior porque eles fazem mais barulho
do que aqueles que têm o conhecimento da verdade. E né? até também ter uma vida que exale isso a qual nós acreditamos, né? Não é tanto palavras, discursos bonitos, né? Mas é de fato que a nossa vida represente isso a outras pessoas, né? Sim. E até você falando, Sabrina, você é uma mulher nova, jovem, né? Como que de fato a gente consegue equilibrar, né, essas demandas de uma vida rotineira, que a sociedade nos pede, com a palavra de Deus também? Fazer com que tudo isso seja conciliado aí de uma forma leve, né? Para que nós mulheres também não fiquemos sobrecarregadas diante de tudo isso. Como a mulher viver leve. Como vai viver leve? Exatamente isso. Eu acredito que é aquilo que eu falei no início, né? Vivendo a palavra de Deus em sua totalidade, né? Em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo. Você entender que você não precisa ali só ter um relacionamento com Deus ali no seu momento de devocional ou quando você está na igreja, mas quando você está fazendo as outras demandas da sua vida também, você está honrando a Deus. Então, quando eu estou lavando a louça da minha casa, eu estou honrando a Deus. Quando eu estou no meu trabalho, eu estou honrando a Deus. Quando eu estou cuidando dos meus filhos, né? Agora eu vou ser mãe também, mas quando eu estou ali cuidando do meu marido, eu estou honrando a Deus. Quando eu estou cuidando dos meus negócios, eu estou honrando a Deus. Né? Então, entender que honrar a Deus não se trata de apenas um momento de devocional ou de você ter algum cargo, né, dentro da igreja, mas de você honrar a Deus em tudo que você faz. Tem um versículo, né, em Eclesiastes, que diz, né, quer comais, quer bebais. Tudo que fizer, fazer para a glória de Deus. Né? Então, não tem tarefa menor nem tarefa maior. Se a gente honrar a Deus em tudo que nós fizermos, né? Sim. Entender isso, né, que algumas coisas que a gente acha que são bobas ou que são pequenas, por exemplo, né, eu falei sobre lavar a louça e tudo mais, nós estamos honrando e adorando a Deus fazendo isso também. Né? Tudo que nós fazemos com excelência no nosso dia a dia. E aprender os tempos também, né? Exatamente, existe tempo, né, para todas as coisas. Então é essencial isso. Bom, tudo isso que a gente está falando vai contra uma grande corrente ideológica bem perigosa para a mulher cristã, que é o feminismo, né? E qual que é o perigo? Eu até pedi então para a pastora Sueli, que eu sei que ela falou recentemente acerca disso, né? Qual é o perigo disso para a mulher cristã? E eu gostaria que a gente falasse também, porque às vezes nós não percebemos o quanto estamos sendo influenciadas em coisas pequenas, né? O quanto nosso relacionamento conjugal, com filhos, o dia a dia está sendo influenciado por essa filosofia. Então, fala um pouquinho para a gente, pastora. Olha, eu digo que a gente é mais influenciado do que a gente acha que é. Esses conceitos filosóficos, ideológicos, eles estão muito enraizados na nossa sociedade e eles entraram na igreja. Né? Seja porque, talvez, a igreja dormiu um pouco, né, a respeito disso, ficou muito fechada nas suas quatro paredes, ou seja, porque a família não está fazendo seu papel de cristão, de educar os filhos, né, seja por diversos motivos. E também, em contraponto, essas ideologias chegando de forma firme, e há muito tempo eles vêm trabalhando com essas ideologias, né? O feminismo, por exemplo, os primeiros registros que a gente tem do feminismo, eles datam do século XVIII. Então, imagina, 1700. Nossa. A gente sabe que desde que o homem pecou, né? Desde que o homem caiu, o pecado entrou no mundo. Então, desde então, a gente tem essas raízes ruins na nossa sociedade. Mas, especificamente do feminismo, dizendo sobre o feminismo, a gente tem essas ideologias que vieram lá na época do iluminismo, né? Que o homem teria que ser centrado na razão, que o homem deveria buscar a tolerância e várias outras palavras bonitas, mas que são verdadeiras ervas daninhas na nossa sociedade. Então, esses pensamentos que vieram lá de trás, eles
influenciam muito nos dias de hoje. Por quê? Porque eles vêm como se não fosse nada de importante, como se fosse uma coisinha boba, de uma forma muito sutil, e a gente nem percebe. Isso influencia a forma como a gente age, a forma como a gente pensa, a forma como a gente se relaciona conosco, com os outros e com Deus, né? A forma como a gente se veste. Se a gente for olhar só a questão da moda, se a gente for olhar a questão da moda hoje em dia, a gente vai ver que como nós somos influenciados. Nós usamos hoje, eu estou aqui com um terninho. Um terninho, se a gente for olhar tradicionalmente, não é um blazer, né? Não é uma roupa feminina, né? Nós estamos usando tal, mas ela não é uma roupa feminina. Isso aqui era uma roupa que era usada por homens. Então, e aí a gente vê cada vez mais homens usando calça mais apertada, uma roupa que talvez deixe um pouco mais efeminado, e as mulheres mais embrutecidas. Então, essa filosofia, essa ideologia, ela não vem para valorizar a mulher. Eu penso que ela vem para desvalorizar. Quando uma das doutrinas feministas, que é o sexo livre, né, isso aí degrada a mulher. Isso aí deixa a mulher, torna o valor dela zero. Né? Quando a mulher ela acha que ela pode ter relações sexuais com todos os homens, isso acaba com o valor da mulher, né? Como uma mulher assim é essa mulher de Provérbios, louvável? Não existe, ela não condiz com a palavra de Deus, né? Então, o feminismo mesmo, voltando ao feminismo, ele foi... o primeiro registro que tem dele, ele foi idealizado por um homem. Olha só, que curioso, por um homem. Qual o interesse de um homem em desvalorizar a mulher? Né? E aí as mulheres abraçaram isso como sendo uma luta de direitos civis, direitos políticos, e aí acabou se apropriando desse movimento, né, que começa lá com as sufragistas, né, buscando a luta para entrar no mercado de trabalho e acesso ao voto, que inclusive era algo que as mulheres não queriam. As mulheres não queriam ter acesso ao voto, porque só votava quem ia para a guerra. As mulheres não queriam ir para a guerra. Elas achavam que se elas fossem votar, elas teriam que ir para a guerra. Então, não era uma demanda feminina. Não era algo que as mulheres queriam. Essa época era a época da Revolução Industrial. As mulheres, elas não queriam ir trabalhar, elas precisaram ir trabalhar. Entendeu? Então, a gente tomou para nós... Né? Isso veio evoluindo como algo que era tão pequenininho, mas veio evoluindo e transformou a nossa sociedade no que nós somos hoje. Então, sempre quando a gente quer pensar na mulher e na valorização da mulher, a gente tem que voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Porque todas essas outras filosofias e ideologias, elas não vão valorizar a mulher. Tudo que nós precisamos já foi conquistado. Já foi conquistado por Jesus. Jesus já conquistou todos os direitos das mulheres. Então, eu acho que é isso. Por aí. A sociedade quer nos fazer acreditar que nós precisamos de algo que, de fato, nós não precisamos. Que nós queremos algo que, de fato, nós não queremos, né? E as redes sociais e tudo ainda tornam isso mais latente ainda, né? Elas colaboram com isso. Mas eu queria até aproveitar... porque falamos da valorização, uma das frases na Bíblia que as feministas mais usam para falar que a mulher é desvalorizada na Bíblia é o fato da esposa ter que se submeter ao seu marido, né? Toda a feminista, talvez ela não saiba muito sobre o feminismo, mas o que pega é essa frase, esse ensinamento que está ali na carta aos Efésios. Sabrina, você é tão jovem, né? Eu acho que muitas pessoas devem falar, como que você casou tão jovem? Como que você vai ter filho tão jovem? E tudo isso tão jovem? Como que você percebe isso em jovens, em moças ao seu redor, esses princípios feministas acabando influenciando, mas em coisas mínimas? Nós falamos da roupa, mas como que acontece, você vê na vida prática, do dia a dia, no lar? Como que você percebe isso? O engraçado é que assim, né, o feminismo ele pega alguns versículos isolados, né, para bater neles, como essa questão da submissão. Se a gente lê ali
o versículo completo, né, o capítulo completo, faz muito mais sentido. A Bíblia não tem como você pegar um versículo isolado, por exemplo, né, até o Provérbios 31 ali que fala sobre mulher, não tem como você ser uma mulher virtuosa só lendo aquilo. Sim, os outros Para ser a mulher de Provérbios 31, eu preciso conhecer a Bíblia inteira. Eu preciso ler os outros versículos também. Né? E essa questão da submissão, eu até vim falando com meu marido no carro sobre isso, né? Que eu fui pesquisar mais a fundo nessa semana sobre o que é a mulher submissa, o que é o sentido de submissão na Bíblia. Né? E submissão é estar sobre a mesma missão. Estar sob a mesma missão. Então, a mulher exercendo o seu papel ali, né, que a Bíblia deixa muito claro, e o homem exercendo o seu papel com excelência também. Então, ambos caminhando junto vão ter um relacionamento saudável, né, vão viver aquilo que é a excelência de Deus para o casamento. Né? Então, quando eu fui me casar, obviamente, escutei muitos comentários. Né? Meu Deus, você é muito jovem, não faz isso. Você está sendo louca casando com essa idade, não faz isso. Né? Ele também escutou vários comentários assim. Mas eu entendi que quando o homem exerce o seu papel de uma maneira de acordo com a palavra de Deus e a mulher entende quem ela é de acordo com a palavra de Deus, não é pesado você ser submissa. É algo bom, é algo honroso, sabe? É um privilégio você estar sob a mesma missão do seu marido, você ajudar o seu marido a viver aquilo que Deus tem para vocês como casal. Né, juntos, então nada é isolado. Né? A gente acha que a mulher submissa é algo muito pesado, que vai anular a mulher, que Exatamente. vai anular as opiniões da mulher, que ela vai ter que ficar calada e aceitar tudo. E não é isso. Né? A mulher tem o seu papel de gente, olha isso, intercessora. Tem algo mais poderoso que o mundo espiritual. Sim. Né? Então, a mulher tem o seu papel ali de intercessora, de conselheira, de ajudadora, dentre tantos outros papéis que a mulher tem, que são papéis preciosos. Né? E papéis que precisam ser feitos pela mulher. Não tem como o homem fazer aquilo. Assim como tem o papel do homem também, que precisa ser exercido com autoridade, de acordo com a Bíblia também. O homem precisa conhecer, né, o que ele precisa fazer dentro do casamento, mas ambos caminhando juntos torna a submissão da mulher algo leve, algo legal de ser vivido. Né? Não é um peso para mim ser submissa ao meu marido. Eu entendo que é o propósito de Deus para a minha vida e eu entendo qual é o meu chamado como mulher dentro do casamento e na sociedade moderna também. Né? Então, a gente tem algumas pautas aí do feminismo. Uma das coisas que elas usam é essa questão da submissão, também aquela questão do meu corpo, minhas regras, né? Muita coisa vai totalmente contra ao que nós cremos, né? Totalmente contra o que a gente lê ali na palavra, né? Em 1 Coríntios a gente vê que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós não pertencemos a nós mesmas. Né? Então nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz sobre nós para nós conseguirmos ir contra essas pautas que o feminismo traz. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui? Não, perfeito. Assina embaixo, né? Mas é interessante porque rouba. Eu acho que essa pauta rouba a alegria de ser mulher. Né? Rouba a alegria de você exercer o seu papel conforme Deus estabeleceu ali. Né? A alegria de você estar em submissão, a alegria de você educar os seus filhos, de desfrutar o prazer do lar, a alegria de servir. Então, realmente, essa pauta, ela rouba isso. Mas eu acredito que existem coisas mais profundas por trás dessa pauta, né, gente? Que agenda está por trás do feminismo? É a agenda deles monopolizarem, né? Na verdade, deles monopolizarem a ideologia da mulher, a ideologia da família. Qual é a base da sociedade? É a família. Então, quando Deus criou o homem e a mulher ela foi criada para cuidar do lar, para cuidar da família, para criar os filhos, para educar os filhos, essa agenda ela vem para tirar isso da família. Ela vem para tentar desconstruir. Eles falam muito disso, eles nem escondem a respeito da desconstrução. Eles falam muito disso, para desconstruir a família, porque desconstruindo a família, eles tomam conta de tudo. E é o que a gente já tem visto nos dias de hoje, né? Então, quando vem que lá no começo das pautas feministas, que as mulheres deveriam ter a mesma criação dos homens. Ponto.
foi de uma onda. São 3 ondas do feminismo e ainda a inicial, que se chama protofeminismo. Então, eles começam com essas ideias. As mulheres devem ter a mesma criação que os homens. Depois, as mulheres têm que ter a mesma educação que os homens. Depois, as mulheres têm que ter o sexo livre. E depois, a última onda, que é o que nós estamos vivendo hoje, a ideologia de gênero. Então, quando eles vêm tirar da mulher este papel, quando eles tiram a mulher de dentro de casa para o mercado de trabalho, a mulher não pode mais educar os filhos. A mulher tem que terceirizar essa educação. Uhum. E quem vai cuidar dos filhos? Quem vai educar os filhos? O Estado. Uhum. Né? Então, quando você deixa de educar os seus filhos, você deixa de colocar no interior dessas crianças, deixa de doutrinar essas crianças com a doutrina da Bíblia, para ela passar a ser doutrinada por um terceiro que vai ensinar sei lá o que para ela. Na verdade, a gente sabe, a gente tem visto agora na era da internet, a gente vê o que eles fazem dentro das escolas, como eles ensinam os filhos, como eles doutrinam os filhos. As crianças saem da escola sem saber português e matemática, mas eles sabem sobre transgênero, sobre toda a ideologia de gênero. Eles sabem sobre isso, o que é binário, o que é não binário. Eu fui aprender esses dias, não entendia nada do que era isso. Cisgênero, faz um pouquinho de tempo. Então, a gente acaba terceirizando isso. Quando a mulher sai de casa para o mercado de trabalho, ela terceiriza a educação dos filhos, e aí as outras gerações passam a ser comprometidas. Eu acredito assim, eu falei no início, né, que a gente é muito mais influenciado do que a gente imagina. Agora que eu tenho essa consciência, eu me policio muito, porque tem muitas coisas que eu pensava e que às vezes ainda me vem à mente na minha postura de ser, meu jeito de ser, meu jeito de falar, o meu jeito de me posicionar, que eu vejo que tem resquícios do que eu aprendi na escola, do que eu vivi na faculdade. Tem muitos resquícios que a gente acha que são inocentes, mas não são, entendeu? Então, eu acho que é por esse caminho. Eu, na escola, a gente, como filho de pastor, minha família sempre foi envolvida com política, eu levava santinho para os professores e tal, e aí virei um alvo, né? Aí eu me lembro até hoje assim, de um professor de geografia falando para a classe, ninguém estava prestando atenção na aula. Aí ele, classe, eu participando, classe, vamos ficar quieto, vamos tentar ensinar a Suelen que ela tem uma mente distorcida, não sei o que lá e tal, entendeu? Então, a gente tem a mente distorcida. Uhum. A gente mas, na verdade, a gente é a contramão da sociedade. Nós vivemos uma contracultura, nós não somos daqui, nós somos estrangeiros, né? Mas a gente tem que ter o nosso papel, a gente tem que se posicionar e não ter vergonha disso. Uhum. Uma coisa legal que a pastora falou também sobre essa questão da influência, né? Que muitas vezes a gente é influenciado e não percebe. E isso é algo muito sutil. Uma coisa que meu pai sempre falou para mim é cuidado com as mesas que você se senta. Porque várias vezes se juntam assim mulheres, né? E começam um burburinho, falar mal do marido aqui, a outra começa a falar mal do marido também, a outra começa a falar coisas que não está satisfeita dentro do casamento. Quando você vê, aquela conversa está gerando 1 milhão de pensamentos e sentimentos nas outras mulheres que não deveria. Né? E aí você chega em casa, você vê um comportamento do seu marido e fala, acho que isso aqui não tá legal. Por quê? Porque você foi influenciada pela conversa que às vezes você nem vai falar nada na conversa, mas você está escutando. E você não se posiciona, você está recebendo aquilo, né? E aí, ao mesmo tempo, você não está ali se alimentando, né, da palavra de Deus, da sua identidade firmada, enraizada na palavra de Deus, e aquilo toma conta do seu coração. E quando você menos perceber, você já está pensando totalmente diferente, você já está achando que você é autossuficiente, que você não precisa de ninguém, né? Que é uma das pautas do feminismo também, né? Você é autossuficiente, você não precisa de ninguém, não sei o que lá. E o evangelho vem totalmente ao contrário disso, né? O evangelho é sempre sobre nós, nunca é sobre mim, é sempre sobre nós, né? Então, essa questão das mesas que você se senta, as coisas que você escuta, os filmes que você vê, os livros que você lê, tudo isso gera uma influência que você vai, querendo ou não, né, trazer em alguma área da sua vida em algum momento. E a gente começa a achar que é normal, né? Certas coisas a gente começa a achar que é normal. Por exemplo, eles falam muito do patriarcado, né? Contra o patriarcado.
Isso é totalmente contra a Bíblia. Nós cremos na bênção geracional, na bênção que vem de pais para os filhos. Nós cremos na bênção de Abraão, Isaac e Jacó, os nossos patriarcas. Então, quando a gente vai contra o patriarcado, a gente está indo contra a Bíblia. Então, a gente tem uma pesquisa de 2019, ela ainda é antiga. Eu acho que hoje são outros números, mas que 66% dos jovens na faculdade, eles saem de lá não cristãos. E a gente lida muito com isso. Eu sou líder de jovens na igreja, né? E a gente lida muito com isso, né? As pessoas entram na faculdade e muda totalmente a cabeça, né? Então, toda vez que vai entrar na faculdade, a gente tem uma conversa com a pessoa, fala, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa entender o porquê você crê nessas coisas, né? Porque algumas pessoas cresceram na igreja e elas não sabem explicar o porquê que elas acreditam em algumas coisas. Então, é essencial você saber o porquê você acredita, saber aonde a Bíblia está dizendo isso, por que a Bíblia está dizendo isso, para você conseguir, né, se posicionar no meio da faculdade ali e você ter uma raiz. Né? Sim. E da onde vem isso? Da família. Exato. Quem ensina Exatamente. isso é a família. A escola, ela instrui, ela deve instruir. Instruir você a aprender a pensar, né? Aprender a fazer as coisas básicas da sua vida cotidiana, mas quem educa são os pais. Sim. Eu creio que a gente que resistiu à faculdade, a gente resiste porque a gente tem muito forte, muito firme esses pilares que foram construídos dentro de casa. Né? Ao redor da mesa, o Deuteronômio 6 sendo cumprido, praticado na nossa casa, né? De estar ao redor da mesa, ensina ao acordar, ao deitar, enquanto come, andando pelo caminho. E realmente essa pauta não nos deixa com tempo para fazer isso. E vai entrando um ciclo também de comparações assim extremas, né? Nas redes sociais mesmo, a gente abre e acaba que a gente é influenciado, como a Sabrina disse, né? Sem perceber, as comparações elas vão surgindo. Por que ela vive isso e eu não? Por que ela tem isso e eu não tenho? E acaba gerando uma insatisfação. Né? E até mesmo por pessoas que a gente admira muitas vezes, né? Que tá vivendo fora dos princípios. A gente até curte o conteúdo, mas ela tá vivendo fora dos princípios e a gente é influenciado por aquilo. E até é interessante, né, meninas? Porque vocês são mulheres, líderes, referências. Muitas pessoas, mulheres que estão nos assistindo hoje, também exercem um cargo de liderança. E de fato, como um cargo, né, não só um cargo, mas um ministério, um chamado, né, que nós temos como mulheres de Deus, nós somos referências para muitas mulheres, né? E como hoje nos posicionarmos diante de tantas informações, de tantas pautas, como a gente pode se posicionar, mas ao mesmo tempo gerar no coração dessas mulheres que nos acompanham, que de fato olham para a nossa vida e percebem aquilo que você carrega e que elas possam ser influenciadas pela nossa vida, pela nossa conduta, né? De uma maneira também que seja leve saudável, e saudável, exato. Eu acho que... Pode falar. Eu acho que é se posicionando, né? Não nos envergonhando daquilo que nós cremos, porque faltam referências. Isso. Eu acredito que faltam muitas referências. Durante muito tempo, a gente sequer ouvia o outro lado. A gente, por muito tempo, só ouviu o lado, né, do empoderamento feminino, desse tipo de coisa. A gente nunca ouve o outro lado. Então, acho que preciso muita sabedoria, né, o direcionamento de Deus, como se posicionar, aprender, ter conhecimento, para você poder falar aquilo que você sabe e poder defender aquilo que você acredita. Eu acho que passa por aí essa questão de como influenciar outras pessoas. Sim. E uma coisa que eu sempre peço assim, é sensibilidade ao espírito pelo que eu vou gerar na vida das pessoas. Sabe, essa questão da rede social hoje em dia é algo muito impactante, assim, pessoas até adoecem, assim, emocionalmente por conta de coisas que elas veem nas redes sociais, porque ali tudo parece muito perfeito, né? Tudo é muito lindo, não tem... Eu até vivi uma experiência engraçada, eu não tenho, assim, não sou, né, famosa ali nas redes sociais, nada disso, mas como a gente roda bastante nas igrejas e tal, às vezes as pessoas acabam conhecendo, né? E a gente foi ministrar numa igreja. Isso faz muito tempo, eu nem conhecia o Samuel ainda. E eu tinha um outro relacionamento e tinha terminado esse relacionamento. E eu tinha exposto ali nas redes sociais, quando eu estava, né,
no relacionamento. E depois, quando eu terminei, eu fui ministrar em um lugar e uma menina chegou em mim e falou assim: o que aconteceu? Seu relacionamento era tão perfeito, sua vida era tão perfeita. E eu vi as declarações que vocês postavam, eu achava aquilo incrível. Nossa, eu queria ter um relacionamento assim. Eu falei: não, minha filha, não era assim. Não é, né? A gente não posta tudo que a gente vive. Tem muita coisa por trás das redes sociais ali. E aí eu comecei a ter mais essa noção de que, poxa, tudo que eu posto, eu tô gerando alguma coisa no coração das pessoas. E pedi para Deus me dar essa sensibilidade. Senhor, me dá sensibilidade. Parece uma coisa boba, né? Assim, nossa, eu vou postar uma foto, vou postar um story, mas eu sei que aquilo vai gerar alguma coisa no coração das pessoas. Então, é assim, se posicionar, como a pastora falou, né? Sempre se posicionar, né? A gente não tem escolha mais hoje em dia, né? A gente precisa falar sim, a gente precisa se posicionar sim, nós precisamos falar sobre o que nós cremos, sobre o que nós acreditamos, né? E o tempo agora é propício para isso, né? Uma hora a gente não vai ter mais tempo, né? Daqui a pouco Jesus volta e a gente não vai ter mais tempo. Então, o tempo agora é o tempo de se posicionar, de falar e de usar todas as ferramentas que nós temos para gerar algo bom na vida das pessoas, né? Para influenciar de forma positiva, de acordo com a palavra de Deus, né? E as redes sociais, a gente tem ali um jeito mais prático de passar isso também, né? Que é através ali do nosso dia a dia, né? Algumas coisas que você pode colocar ali que são pontuais, que vai gerar algo bom na vida da pessoa. Então, a gente sempre toma cuidado, porque tudo que nós fazemos sempre tem algum resultado na vida de quem está vendo. Sim, sim. A gente tem o texto, né, que diz que as mulheres mais velhas devem instruir as mais novas, né? E não fala somente de... Eu penso que a gente não pode olhar pelo ponto de idade cronológica, mas também de quem tem mais experiência, né? Sim, que conhece das vivências, né? Dessa maturidade cristã, tem o dever de instruir aquelas que estão chegando. E é um processo, né, gente? Porque, como a pastora falou, são anos, né? Anos. Sim. Séculos. Séculos. Então, mudar uma mentalidade não é fácil. Mas eu percebo, se a gente voltar para o texto de Efésios, o foco do texto não é que a mulher deve ser submissa ao marido, né? O foco do texto é o relacionamento de Cristo com a igreja, né? A ideia, afinal de contas, a ideia central da Bíblia é Cristo, né? Então, quando a mulher sai do seu papel, querendo ou não, a mulher é uma alegoria da noiva de Cristo. Então, quando ela sai do seu papel, a mensagem que ela passa não é a melhor mensagem a respeito da noiva de Cristo, né? Então, por isso, talvez essa pauta, essa filosofia, ela é tão maligna, porque ela acaba deturpando, como a pastora falou, nosso relacionamento com o próprio Deus, a maneira que nós nos submetemos a Cristo. A imagem da noiva, né? A imagem da noiva. Nos submetemos a Cristo, nós queremos ordenar a Cristo o que Ele deve fazer, né? E isso também, essa inversão de papéis está castrando os maridos, né, gente? Está castrando os homens. Está acabando, né, com a masculinidade dos homens, né? Não dá espaço, né? Como que a gente consegue perceber isso na sociedade, assim? A gente consegue perceber em vários aspectos, né? Quando a mulher ela toma um papel que não é dela, o homem vai ficar mais tranquilo, então, né? Já que você quer tudo, então fica tranquilo você. Imagina uma mulher que ela diz que ela pode trabalhar ela quer ter igualdade de trabalho dos homens. A mulher vai desempenhar... Vamos começar do começo. A mulher, ela é igual ao homem? Não. A mulher, ela tem aptidões diferentes, habilidades diferentes, ela tem um porte físico diferente, a sua biologia é diferente. Então, quando a gente começa a falar de igualdade de homens e mulheres, a gente acaba falhando aí. Lá em Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram, Deus colocou uma maldição, né, sobre os homens, sobre as mulheres e sobre a serpente, né? Sobre os homens, você vai ter que trabalhar. Antes você não tinha que trabalhar. Foi uma maldição. Do suor do seu trabalho você vai comer. As mulheres, você vai ter suas dores de parto aumentada. Você vai desejar o seu marido e ele vai te dominar, né? Então, é a palavra de Deus. E aí, a mulher vem nessa filosofia feminina, nessa doutrinação feminista, não feminina, feminista.
feminina é bom. Vem nessa doutrinação feminista de querer ocupar os espaços, né, que não são originalmente para elas. Então, tem tipo de serviço que não dá para a mulher desempenhar. Ela não vai querer desempenhar. Ela vai querer trocar uma lâmpada lá não sei, numa torre lá do Cristo Redentor? Ela não vai, entendeu? Então, a gente tem exceções. Estou falando de generalizar. Nós estamos falando de algo geral, né, da mulher e do homem. E aí inicia essa guerra dos sexos que não deveria existir, né? Deveria a mulher complementando o homem e o homem complementando a mulher, né? E aí quando eles deturpam isso e eles fazem a mulher ocupar um espaço que é do homem e o homem vai passar a ocupar um espaço que é da mulher, né? O homem ficando em casa cuidando dos filhos e a mulher trabalhar. Eu já vi vários arranjos, a gente vê até na televisão, nos jornais, Sim. esses arranjos familiares que são construídos. É claro que estou falando de generalizações, mas quando a mulher ocupa esse espaço, o homem deixa de ocupar. E aí ela acaba castrando o homem. Porque se o homem não é necessário, porque ele deve ser o homem da casa. Porque ele deve ser o provedor da casa. Sim. Como a palavra de Deus diz. Que o homem que deve proteger a mulher, deve proteger a família. Se a mulher não precisa de nada. Esse empoderamento feminino, ele, na verdade, ele castra os homens. Porque a mulher, ela pode tudo. Ela pode ser o que ela quiser. Ela é dona do seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Se não é... Como que é aquela frase? Se não é errado... Se te faz feliz, não é errado. Exato. Gente... Não, totalmente. Como assim? Como assim? Então, tudo isso acaba por deturpar e desviar tudo aquilo que nós fomos criadas para ser e não estamos sendo. E um perigo gigantesco disso, só pegando o que a pastora falou ali, é que essa questão da inversão de papéis influencia diretamente na vida dos filhos. Exatamente. Né? Então, você vai criar pessoas que já vão crescer pensando errado, já vai ter uma visão errada sobre o casamento, e o casamento ele é para expressar a glória de Deus. Né? Então, quando ocorre essa inversão de papéis, né, a glória de Deus não está sendo manifestada ali, né? Manifesta ali. Então, os filhos acabam absorvendo isso também, eles vão crescer com uma ideia errada e vão manifestar isso também, né? Vão viver de acordo com o que eles viram na família, né? Então, Sim. é muito grave. Eu costumo brincar que o feminismo acaba com uma semana sem energia elétrica. Porque aí a mulher vai precisar do homem, né? Será que ela vai sair para buscar água? Será que ela vai sair na escuridão para trazer comida para dentro de casa? Será que ela vai... Eu acho que não. Eu acho que não. A mulher, a palavra de Deus diz que nós somos sexo frágil, nós somos frágeis. Nós precisamos ser protegidas. Assim como Cristo é da noiva. Entendeu? Então, não adianta a gente querer ser o que a gente não é. A gente não vai encontrar felicidade nisso. Sim. Tudo que fugir do nosso propósito original vai causar dor e sofrimento desnecessário. Sempre vai existir um vazio, né? Nós podemos até viver dessa forma, mas vai ser com dor e sofrimento desnecessário. Como que os conceitos mudam, né? Porque quando a gente pensa em uma coisa de valor, a gente pensa que é uma coisa bem guardada, né? É uma coisa protegida, é uma coisa elevada. Então, se você vai no museu, aquelas peças estão protegidas, bem guardadas, né? Mas agora parece que a valorização é ser banal, é banalizar, né? Todo mundo passa por ali, todo mundo tem acesso todo mundo ali. Vê. Exatamente, todo mundo vê. As palavras sobre ela vulgares. Exatamente. Então, e não tem quem proteja, porque na verdade está vulnerável. Não tem alguém sobre ali protegendo, guardando e conservando, né? Exatamente. Essa defesa não existe. O empoderamento feminino, ele trouxe, na verdade, promiscuidade para a mulher. Né? Trouxe a liberação de incesto, pedofilia. Sim. Todas essas coisas ruins veio através dessa filosofia de empoderamento feminino, que na verdade é só para desvalorizar a mulher, né? E abrir as brechas da família, que é a base, para
essas doutrinações, que na verdade deveriam ser doutrinações bíblicas. A doutrinação, ela não é errada. A gente está agora vivendo essa fala da doutrinação como algo pejorativo, mas é porque nós estamos vivendo uma doutrinação política, filosófica do mal. Mas a doutrinação, no sentido da palavra, ela veio para doutrinar na palavra de Deus, né? Para ensinar. A doutrina é ensino. E a gente está falhando no nosso papel como cristãos de doutrinar outros cristãos, de ensinar outros cristãos, outras gerações que estão por vir. O que vai ser das gerações futuras se nós não fizermos hoje? E isso tem entrado tanto até no meio da igreja mesmo, né? Assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque algumas vezes é até engraçado, né? Acho que todo mundo aqui já passou uma situação assim, que você está ali no Instagram e aí você passa uma foto de uma mulher, né, que é da igreja e tudo mais. Eu já passei muito por isso com algumas jovens. E aquela foto está extremamente vulgar, né? A pessoa está mostrando ali o corpo dela e tudo mais. E você olha na legenda e tem um versículo. Tem um versículo. Então, assim, as pessoas acham que é normal, né, aquilo. E algumas mulheres até sentem prazer quando elas recebem um elogio de uma forma vulgar. Né? Então, isso realmente deturpou a cabeça das pessoas. E hoje está né? tão mais difícil também, você falando, né, sobre as vestimentas, as roupas. Tá tão banal isso que você vai nas lojas, é até difícil. É difícil encontrar. A gente tem que pagar um preço. Nós que entendemos que vamos nos posicionar, nós temos que pagar um preço para procurar, de fato, uma roupa que se adeque aos nossos princípios, porque tá difícil. Só tem crop, não tem roupa que mostra tudo. E é muito difícil. E que seja bonita, né, também. Porque a maioria das roupas que são mais modestas, assim, né, sempre é alguma coisa meio esquisita, né? Quase tudo nas lojas ali, eles voltam pra não ter quase roupa, né? E quando você acha alguma coisa que é decente... Poxa vida, eu não vou vestir assim. Não vou usar um negócio assim. Aí a gente tem que pagar um preço até nisso, né? Exatamente. Então, vou procurar alguma coisa que se adeque, que seja de acordo com os princípios, né? Ai. Mas a gente vê o papel da igreja e o papel da família em tudo isso, né, gente? Realmente, a gente fala de ser imperceptível, mas quando inverte os papéis, a mulher assume mais responsabilidades do que ela é capaz de suportar. Tinha um pastor amigo do meu esposo e meu, e ele dizia assim que quando a mulher sai do seu papel, ela abre a porta para enfermidades. Uau. E isso a gente percebe que porque quando a mulher quer ditar as ordens, e aí ela acha que o outro não está fazendo, mas ela está tomando para si responsabilidades e trazendo pesos que não pertencem a ela, né? Então, a igreja, ela precisa promover esse tipo de conversa, esse diálogo e incentivar esses momentos em família, né? Nos posicionar mais, né? E é justamente isso. Eu acho que quando a gente se cala, se levantam outras vozes, né? Sim. E para a gente encerrar, assim, o que vocês acham? Como que a igreja pode promover essa pauta agora, eu vou ter anticultura, né, gente? Antifeminista, né? Como que nós podemos fazer isso de forma ativa e prática na igreja? Porque hoje pode estar nos acompanhando algumas líderes de mulheres, algumas coordenadoras. Como que elas podem trabalhar isso na sua igreja, ali com o seu grupo? Eu acredito que, assim, uma das coisas principais é a gente não ter medo de trazer esses temas para dentro da igreja, né? Porque é como a Miriam falou, né? Por fora, a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro de mentiras sobre quem nós somos. Então, dentro da igreja, nós precisamos falar as verdades de Deus sobre nós. Nós precisamos entender quem nós somos através da palavra de Deus, ter uma identidade firmada, e isso só vai acontecer se a gente trouxer esses temas, né? Muitas vezes a gente tem medo. Realmente é isso, a gente tem medo de trazer esses temas porque vai ter alguma polêmica, né? Vamos ser cancelados, né? Vamos ser cancelados, vai ter alguma pergunta ali que talvez você não saiba responder na hora. E se tem uma coisa que eu aprendi, eu sempre tinha medo de trazer alguns temas por conta disso, né? Vai ter uma pergunta que talvez eu não saiba responder. Mas tudo bem, a gente não tem que saber tudo. Sim. Tem coisa que você não vai saber responder e você fala, isso aqui eu não sei responder agora, mas eu vou pesquisar, eu vou buscar em Deus, né, melhor resposta para você, e eu trago e falo sobre isso. Mas a gente precisa
trazer esses temas para dentro da igreja, né? Só assim as pessoas vão começar a abrir a mente delas e entender realmente quem elas são de acordo com a palavra de Deus. Sim. Né? Então, eu acho que uma das principais coisas é a gente ter coragem e ousadia. Né? Eu sempre oro pedindo isso, Senhor, me dá coragem e ousadia através do Teu Espírito para que eu consiga trazer, né, esses temas de uma forma pertinente e de uma forma, assim, de acordo com a palavra de Deus realmente, né? Que seja algo que vai enraizar na vida das pessoas e que vai, não só que elas vão saber aquilo, mas que vai gerar transformação. Né? Porque saber muitas coisas a gente sabe, mas o que realmente precisa existir é uma transformação na nossa vida, e essa transformação só acontece através da leitura da palavra de Deus e do relacionamento com Deus. Então a gente precisa ter coragem de trazer esses temas de uma forma muito prática também, né? Sim. Que eu acho que um ponto muito legal também é a gente trazer de uma forma prática, né? Por exemplo, o podcast aqui é uma forma prática da gente tratar desse assunto. Às vezes a gente quer buscar palavras muito difíceis e rebuscadas, e isso acaba afastando as pessoas, né? A gente precisa usar uma linguagem que elas vão entender melhor, que vai se adequar ao dia a dia delas, para que elas entendam realmente o sentido da palavra de Deus sobre quem elas são, né? Sim, eu acho que esse despertamento é importante, né? Que haja esse despertamento. A gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente reconhece que alguma coisa está errada. Sim. Né? Se a gente achar que está tudo bem, nunca vai mudar nada. Então, a gente sabe que o mundo jaz no maligno. Né? O mundo é do maligno. A gente tem que fazer a nossa parte para levar o evangelho da salvação, para que a gente possa resgatar, né, o máximo de pessoas que a gente puder. E um espaço como este é uma dessas iniciativas, na verdade, que está levando a nossa voz, para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, né? A internet hoje em dia é isso. Eu acho que promover esse tipo de exposição, né, das ideias, de pessoas capacitadas, acho que a gente precisa ir atrás de informação, a gente precisa ir atrás, né, de conhecer mais, para a gente poder também multiplicar essa mensagem e não ficar ela ser detentora de uma pessoa, né, só de uma pessoa. Acho que ela tem que ser propagada, e o principal, né, é pedir o direcionamento, a sabedoria do Espírito Santo, e que quanto mais a gente alimenta o Espírito, mais nós somos voltados para as coisas do Espírito, né? Se a gente ficar só perdendo tempo, né, nas nossas coisas rotineiras, nos nossos afazeres e tudo que é da carne, a gente não vai alimentar o Espírito. Então, quando a nossa alma ela se volta para o Espírito, a gente pensa nas coisas do Espírito e a gente se dedica a isso, e a gente quer saber mais sobre isso, e a gente quer se alimentar mais disso. Sim. Então, eu penso que é por esse caminho. Sim. E só mais um ponto também prático para a gente trazer para dentro da igreja é o discipulado, né? Porque assim... exatamente, pensei agora. Então, eu estou discipulando algumas meninas lá na igreja, né? E só no discipulado você consegue conhecer a fundo o que aquela pessoa pensa. Sim. Né? Tem algumas coisas que ela não vai ter coragem de falar quando tá bastante gente junto. Sim. Então, tem pensamentos e sentimentos que ela tem que você só vai descobrir caminhando junto. Né? O discipulado é vida na vida, é você caminhar junto com a pessoa. Então, através do discipulado, né, existe essa transformação, né? Você vai trazendo clareza para alguns pensamentos que ela tem, e ali ela consegue se abrir mais também, expor mais as coisas que ela tem dúvida. Então, um ponto prático que ajuda muito assim a realmente mudar os pensamentos, né, das pessoas é o discipulado, né? Caminhar junto. Sim. E gastar tempo também, eu acredito, valorizando aquilo que a palavra diz que a mulher é. Né? A gente precisa gastar mais tempo com isso, né? Não só para as mulheres desse tempo, mas as mulheres também da nova geração, as jovens, as crianças, as adolescentes precisam ouvir isso, né? O que a palavra tem dito? Porque elas têm ouvido tanto aí fora, mas elas precisam ouvir de nós o que a palavra tem dito, que elas são, que de fato a palavra espera, né, da mulher nesse tempo. Sim, eu acho que eu penso duas coisas, né? A gente já está conversando um tempinho, vamos caminhando para o final. Mas o discipulado, além de um estudo, compartilhar a palavra, é trazer a pessoa perto, né? A gente conversou no culto, temos falado sobre isso essa semana, ali no Evangelho de João, quando Jesus chama os primeiros discípulos,
e pergunta: onde o senhor mora? Vem e veja, né? Então as pessoas precisam ver como nós nos comportamos. Sim. Porque às vezes só o discurso não faz sentido, mas elas precisam ver a relação da palavra com o cotidiano com a prática e os efeitos daquilo, né? Então, fulano os filhos são desse jeito, então deixa eu ver o que ela faz, o que realmente ela faz no dia a dia, ela colocando em prática. Então, ter mulheres que venham junto, que a gente gaste tempo recebendo em casa, é uma prática cristã, né? Mas eu confesso que às vezes no correria e a gente acabou construindo alguns feudos e não temos mais esse de casa em casa, né? Que não diz respeito à célula ou grupo pequeno, mas você estar reunidos com outros irmãos para que ali, um vendo o outro, compartilhando as experiências, possam crescer, né? E dar esse fundamento. E sempre, eu acho que a gente se preocupa muito em não confrontar ou não ser cancelado, como nós já falamos extensivamente aqui. E por causa disso, às vezes a gente floreia muito a palavra de Deus e não traz o que ela realmente, de fato, diz. Muitos problemas que são trazidos a nós de casamento, problemas da mulher, de relacionamento sentimental, são justamente por causa dessas filosofias que são combatidas pela palavra de Deus. Então, eu acho que eu não devo ser assim como esposa. Não, vamos ver o que a palavra de Deus sobre isso. Eu acho que não tem nenhum problema eu fazer sexo com quem eu quiser. Não, vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso, né? Então, sempre voltar para a palavra de Deus e deixar que ela produza os seus efeitos, né? Mesmo. Sim, com certeza. Até porque a palavra de Deus é muito completa, né? Totalmente. E atemporal, né? Exatamente. Atemporal. Ontem, hoje e eternamente. Exatamente. Gente, foi um prazer recebê-las aqui. Foi um prazer ter esse bate-papo, né? Eu quero dizer que eu já falei para a pastora que foi muito legal. Então, pode ser que tenhamos desdobramentos desse momento tão rico e tão abençoador. Que Deus abençoe vocês, obrigada. E se vocês quiserem deixar um último recadinho aqui, para quem está nos acompanhando, vocês podem olhar para essa câmera aqui e deixar uma mensagem final para as mulheres que ficaram até agora conosco. Primeiro, eu queria agradecer novamente nesse tempo aqui, foi muito precioso, aprendi muito também com vocês, é um momento muito necessário. E assim, para as mulheres que estão em casa, mulher, seja forte e corajosa, né? Entenda quem você é em Deus, se posicione e viva aquilo que Deus tem para você. Independente do que as pessoas falam, viva aquilo que Deus tem para você, porque não há nada mais precioso e mais incrível do que você estar dentro da perfeita vontade de Deus. Só assim você será plenamente satisfeita. Então, viva aquilo que Deus tem para você, conheça quem é o seu Deus e conheça a sua identidade na palavra de Deus. Amém. Muito bom. Agora ficou difícil para mim. Eu quero agradecer também a oportunidade, né? Muito bom de ter esse espaço para levar a mensagem, né? E ainda mais esse assunto que ainda é um tabu, às vezes, né? Mas a minha palavra que eu tenho para as mulheres que estão assistindo é: não se conformem com este mundo, né? Seja aquilo que Deus te criou para ser. Não importam as pressões, não importam as influências externas, mas seja aquilo que Deus te criou para ser. E aí nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Nossa, quantas mensagens, hein, Mi? Você muito também deixa um recado também, missionária Mi. É isso, meninas, muito obrigada, foi muito especial ter vocês aqui. Eu aprendi demais e é isso, né, gente? Que a gente possa se lembrar que nós não somos o que as pessoas dizem que somos, o que a internet diz que somos, ou que as influências pregam que somos, mas nós somos aquilo que Deus e que a palavra de Deus determina que sejamos. Então, que isso possa ficar no nosso coração. Amém. Gente, que prazer conversar com vocês, que prazer ter você aqui, fazendo parceria comigo e saber que Deus tem as suas
candeias iluminadas, bem posicionadas em lugares estratégicos para brilhar a luz do Senhor. Então, que a gente continue brilhando, e você de casa também, continue brilhando a luz do Senhor, continue brilhando a cultura do reino no lugar onde o Senhor tem te colocado. Seja em uma plataforma, seja na sua casa, ali na sua cozinha, brilhe intensamente a luz do Senhor, porque é somente assim que esse mundo será transformado e encontraremos a verdadeira vida. Muito obrigada por ter ficado aqui conosco, e voltamos na próxima semana com mais um episódio imperdível do podcast Paz Seja Convosco. Até mais, gente. Tchau. Até mais.